Você sabia que existe um país que, apesar de ser formado apenas por ilhas, é o maior país muçulmano do mundo em número de habitantes, o quarto mais populoso do planeta e ainda o arquipélago mais extenso que já existiu? E o mais curioso, quase nunca ouvimos falar dele nos noticiários como se fosse apenas pano de fundo do mapa mundi. Esse país é a Indonésia, e hoje você vai descobrir por que esse gigante insular é muito mais do que praias tropicais e vulcões. Fica comigo até o final, porque garanto que algumas das curiosidades que vou te contar vão te surpreender tanto quanto um tesouro escondido em uma ilha misteriosa. Antes de darmos o primeiro mergulho nesse arquipélago colossal, já deixo o convite. Se você gosta de viajar pelo conhecimento, explorar países por ângulos diferentes e descobrir os bastidores que o mundo quase não mostra, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Assim você faz parte dessa comunidade que transforma cada vídeo numa viagem. Agora prepare sua mochila mental, porque nosso destino hoje é a Indonésia. A Indonésia é um colosso geográfico. Estamos falando de mais de 17 mil ilhas. Sim, você ouviu certo. 17 mil, das quais cerca de 6 mil são habitadas. Só de ouvir isso já dá para imaginar como o país é fragmentado, mas ao mesmo tempo incrivelmente diverso. Imagine um quebra-cabeça gigante espalhado no meio do oceano, ligando o Sudeste Asiático à Oceania. Da ilha de Sumatra ao extremo da Papua, a Indonésia se alonga como um fio de pérolas sobre o mar. Mas não é apenas a geografia que impressiona. A Indonésia concentra uma população de mais de 275 milhões de pessoas. Sim, estamos falando do quarto país mais populoso do planeta, atrás apenas de Índia, China e Estados Unidos. E o detalhe que mais chama a atenção: cerca de 87% dessa população é muçulmana, o que torna a Indonésia o maior país islâmico do mundo em número de fiéis. Agora eu te pergunto, como um lugar formado por tantas ilhas, grupos étnicos e línguas conseguiu se manter como uma nação unificada? Isso é um dos maiores enigmas e, ao mesmo tempo, uma das grandes forças desse gigante. Vamos destrinchar essa história. Durante séculos, as ilhas indonésias foram palco de encontros entre civilizações. Povos malaios e austronésios chegaram por mar há milhares de anos e formaram as bases culturais da região. Com o tempo, comerciantes indianos, chineses e árabes desembarcaram pelo arquipélago, deixando religiões, ideias e até culinária. Foi assim que o hinduísmo, o budismo e mais tarde o islamismo se espalharam pelo território. O resultado? Uma mistura religiosa e cultural única. Mas a história não parou por aí. Quem também percebeu essa riqueza foram os europeus, especialmente os holandeses, que transformaram a Indonésia em sua joia colonial, as famosas Índias Orientais Holandesas. Foram séculos de exploração das especiarias, principalmente noz moscada, cravo e pimenta, produtos que mudaram literalmente a gastronomia global. Depois de muita luta, a Indonésia finalmente conquistou sua independência em 1945, liderada por Sukarno, e desde então vem atravessando suas próprias ondas de desafios e conquistas. Hoje, é uma das economias emergentes mais promissoras do planeta, integrando o G20 e mirando um futuro de potência regional. E esse é o primeiro gancho. Como pode um país tão grande, tão populoso, tão relevante cultural e economicamente, ser tão pouco comentado fora da Ásia? Parece que a Indonésia vive à sombra dos vizinhos mais famosos, como China, Japão e Índia. Mas na prática, ela é um gigante silencioso. Falando em silêncio, talvez não exista nada menos silencioso ali do que os vulcões. A Indonésia faz parte do famoso Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica. O país tem mais de 100 vulcões ativos, entre eles o Krakatoa, famoso pela erupção devastadora de 1883, que foi ouvida a milhares de quilômetros de distância e alterou o clima do planeta por meses. Vive-se literalmente em uma terra tremendo sob os pés. Mas ao mesmo tempo, esses vulcões deixaram o solo da Indonésia extremamente fértil, garantindo uma agricultura vibrante. Ah, e claro, quando a gente fala em Indonésia, não tem como não pensar em Bali. Essa ilha virou um dos destinos turísticos mais desejados do mundo, quase uma marca registrada da Indonésia. Mas aqui vai um detalhe curioso. Bali não é muçulmana como o restante do país. Sua população é majoritariamente hindu. Isso mostra como a Indonésia é um mosaico cultural, onde cada ilha pode trazer uma surpresa cultural diferente. E já que falamos de turismo, a Indonésia é muito mais do que Bali. Sumatra
Java, Bornéu e Papua escondem paisagens que parecem retiradas de outro planeta, com florestas tropicais que abrigam espécies raríssimas, como o orangotango e o mítico dragão de Komodo, um dos maiores lagartos do mundo. Sim, eles existem e vivem soltos numa das ilhas do país. Agora pense comigo. Um país que ao mesmo tempo é metrópole, floresta primitiva, paraíso turístico e polo cultural. Tudo isso interligado por milhares de ilhas. Isso soa como o cenário de um videogame épico, mas é a realidade diária da Indonésia. Claro que nem tudo são maravilhas. O país enfrenta desafios sérios, incluindo desigualdade social, instabilidade política ocasional e vulnerabilidade a desastres naturais. Mas ainda assim a Indonésia consegue se destacar por sua resiliência. E aqui mais um detalhe curioso. A capital da Indonésia, Jakarta, é uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 30 milhões de habitantes na grande região metropolitana, mas ela está literalmente afundando. O solo cede devido à superexploração de água subterrânea, somado ao aumento do nível do mar. Resultado? O governo está construindo uma nova capital chamada Nusantara, no meio da ilha de Bornéu. Um projeto grandioso que pode mudar todo o futuro do país. Agora pare e reflita. Não soa inacreditável? Um país inteiro decidindo trocar sua capital de lugar por causa do avanço do mar? Isso mostra dois lados da Indonésia. Seus desafios ambientais gigantescos e sua ousadia em pensar soluções radicais. Se você está curtindo essa viagem pela Indonésia, já deixa o like e me fala aí nos comentários. Você teria coragem de viver em um arquipélago cheio de vulcões ativos e terremotos, mas que ao mesmo tempo é um paraíso cultural e natural? Outro aspecto poderoso da Indonésia é sua economia. Com uma população enorme e jovem, o país tem tudo para se tornar um dos motores da Ásia nas próximas décadas. Já é o maior mercado do Sudeste Asiático e atrai empresas multinacionais interessadas em tecnologia, indústria e consumo. Mas, ao mesmo tempo, a Indonésia busca equilibrar modernidade com tradições. Nas grandes cidades como Jakarta, arranha-céus e shoppings luxuosos dividem espaço com mercados tradicionais, templos antigos e bairros humildes. Essa justaposição cria uma atmosfera única, uma ponte entre passado e futuro. E vamos combinar, diversidade também é uma das marcas do país. Estamos falando de mais de 300 grupos étnicos e linguísticos diferentes. É quase como se cada ilha fosse um pequeno país dentro de outro. E para lidar com isso, a Indonésia adotou como lema nacional a frase em sânscrito Bhinneka Tunggal Ika, que significa unidade na diversidade. Uma mensagem simples, mas poderosa. Agora imagine só o desafio de governar tudo isso. Talvez essa seja uma das maiores singularidades da Indonésia. Conseguir conviver com tantas diferenças e ainda manter uma identidade nacional firme. A Indonésia parece nos ensinar que não importa o caos inicial. Com organização, cultura e adaptação, é possível transformar complexidade em força. Chegando ao fim dessa viagem, a conclusão é clara. A Indonésia é um daqueles países que precisam estar no radar. Não apenas pelo turismo, mas porque sua história, cultura, economia e desafios ambientais vão impactar cada vez mais o restante do mundo. Se antes você só conhecia a Indonésia por causa das praias de Bali, espero que agora você veja esse país como ele realmente é. Um arquipélago gigante, diverso e pulsante, que carrega em si a promessa de futuro e as marcas de um passado impressionante. Então, se esse vídeo te surpreendeu, já sabe, dá o like, compartilha com aquele amigo curioso e se inscreve para continuar viajando comigo pelos segredos do nosso mundo. A Indonésia pode ser cheia de ilhas, mas sua grandeza é uma só. Ser gigante mesmo quando o mundo a enxerga como invisível. Obrigado por assistir nosso vídeo.